Fala pessoal, bom dia! Nós estamos começando aqui o primeiro episódio do Bate-Papo Empreendedor, que é um projeto que já tem aí alguns anos. Nós estamos restartando esse projeto, hoje com muita honra recebendo o Diego Amorim, que é um grande amigo, um cara que me abriu portas de graça, e hoje ele é o nosso primeiro convidado, sócio-diretor da Vox2U Unidade Flamboyant. Um cara sensacional, um empresário que veio galgando, tem muita admiração por você, meu irmão, tanto que você é o nosso primeiro convidado. Eu quero aqui apresentar esse projeto para vocês. Esse podcast, ele tem a intenção de ser um podcast para falar de negócio. É aquela conversa de mesa de bar, onde a gente vai expor as nossas frustrações, as nossas alegrias, falar de negócios. Porque a gente que é empreendedor, somos solitários, né, Diego? A gente, se falar de negócio no momento familiar, a gente só fala de negócio. Se falar de negócio no momento dos amigos, a gente só fala de dinheiro. Então a proposta é essa, cara, é trazer aqui uma oportunidade pra gente poder falar sobre business, pra gente poder trocar figurinhas, entender sobre vários assuntos. Eu tenho muito pra aprender com você, você tem uma parte comercial que eu considero ser um dos meus pontos fracos e eu admiro você demais por isso. Então se apresenta aí. Quero Valeu, dizer que meu é um irmão. prazer enorme, meu irmão. Tamo junto, aqui na hein? nossa mesa. Eu que agradeço por me convidar para esse primeiro episódio. E nessa linha que você falou da gente bater papo de maneira natural, sem muita pressão. Se tivesse filmado o que a gente conversou nos bastidores aqui, já tava valendo. Ia ser um texto, ia ser um vídeo muito forte, né? Já Que a gente foi- tava com uma conversa pesada aqui. Pesada, mas ia ser um baita episódio também. Baita episódio também. Diego, vamos começar você se apresentando, falando aí pro público quem você é, o que você faz hoje. Não conta muito detalhes, não. Eu quero começar lá do início, entender como que foi essa sua trajetória até chegar hoje. E assim, cara, a Vox, que é a empresa que você é sócio, muda vidas, né? Tem mudado a minha vida. Eu quero aqui agradecer a professora Sayumi aqui, que é a sua professora lá também. Japa. A Japa Braba. Ela costuma falar que ela é a japonesa mais brasileira que existe. E ela é mesmo, cara. Ela é braba demais e tá sendo incrível a experiência da Vox. Desde já eu quero te agradecer. Primeiro porque quando eu cheguei na Vox, a gente teve aquele primeiro contato, foi interessantíssimo. Você me apresentou, me deu outras oportunidades aí que no decorrer da conversa a gente vai trazer. Mas de toda forma, se apresenta aí pra galera, fala o que você faz, como é que é a Vox, conta um pedaço dessa história aí pra nós. Legal. Então, conforme você trouxe, meu nome é Diego Amorim e eu sou sócio-diretor da Vox2U. A Vox2U hoje é a maior rede de escolas de oratória do Brasil. São mais de 180 unidades espalhadas em todos os estados, mais de 80 mil alunos transformados através do poder da comunicação. Aqui em Goiânia, mais de 3 mil alunos. E hoje temos duas unidades, Marista e Jardim Goiás. Marista foi inaugurada em 2020, desde 2020 até hoje, todo ano, considerada a melhor unidade do Brasil. Flamboyant, que foi inaugurada há um ano atrás, exatamente, já está ranqueada entre as 5. Então, eu diria que a gente está fazendo um bom trabalho aqui. E nosso papel é transformar as pessoas através do desenvolvimento da oratória, que é o poder, a ferramenta mais poderosa que Deus deu para o ser humano, né? Cara, eu já falo, assim, as pessoas que têm dificuldade de fazer vídeo me consideram bom demais pra falar. Mas eu olho assim, vendo pra cima a galera, eu me considero que eu ainda tenho um caminho a galgar. E a Vox tem sido um papel importante nisso, porque eu tenho voz bonita, mas não sei fazer modulação de voz. Acaba que um pouco de falha na presença de palco. E isso tem sido interessantíssimo pra mim. Me conta um pouco da história, como é que você chegou? Qual que foi o início da sua trajetória? Você trabalhava CLT? Como é que veio o Diego ali? Me conta ali dos 15 pra frente, porque eu sei que você é empreendedorismo na veia e você empreendia também quando trabalhava em outros lugares. Sim, na verdade, eu lembro que o meu primeiro empreendimento foi do lado da minha casa, quando eu era criança, eu tinha uns 7 anos mais ou menos, tinha uma obra. E aí, tinha uns pedreiros lá que participavam da obra e eu identifiquei uma oportunidade de negócio. Eu tinha uns primos que tinham aquelas revistas Playboy, nem existe isso mais, né? Mas existe Eu revista era Playboy. mestre nessa. O que eu fazia? Pegava essas revistas,
ia pra porta da obra e montava uma banca, cobrava R$1 pro pessoal ler lá por 5 minutos. Então, Pô, cara... então você começou um negócio ilegal, né? Porque você era menor de idade, vendendo pra revista da Playboy. Não entendi, mas foi meu primeiro empreendimento. Achei uma brecha, uma oportunidade de negócio e fui. E sempre fui atrás de fazer algo por mim mesmo, né? Dia de domingo, na casa da minha avó, eu gostava de lavar carro da minha mãe, do meu pai, para ganhar R$5, enquanto meus primos estavam jogando bola, enfim. E nessa trajetória minha, em determinado momento, eu decidi estudar engenharia. Fui lá para Ouro Preto, Minas Gerais, fiz engenharia de mineração. E dentro dessa trajetória minha, comecei a trabalhar com explosivos. É engano meu, isso aí não tem nada a ver com você. Nada a ver comigo. Assim, não vou falar que eu não gosto, não. É legal, é interessante. Eu sei fazer, inclusive, sei fazer até hoje. O dia que você precisar de um explosivo, pode me chamar. Mas eu sempre tive essa veia empreendedora. E durante essa trajetória eu também empreendi. Já tive uma startup sobre benefícios flexíveis. Para quem conhece a Flecha, a Caju, era na mesma linha. A gente iniciou na mesma época. Então, tive alguns erros, muito juvenis, né? Não tinha experiência de empreendedorismo, de negócio, quebrei. Tinha investidor, deu errado. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 20 e poucos anos. Não sei exatamente quantos anos. Eu quebrei a primeira vez com 22 também. Então, muito empolgado, mas pouco preparo. Esse é um dos problemas do Brasil, né? Tem muito empreendedor e pouco empresário. É importante a pessoa ser empreendedora para ter aquele entusiasmo, aquela força, aquela ambição, aquela fome, energia, mas depois precisa ter o que você tem, conhecimento de gestão, porque senão não se sustenta. Eu vi uma estatística esses dias que acho que 80% das empresas nos últimos 10 anos fecharam, alguma coisa assim do tipo. Não lembro exatamente. Esse é o número mesmo. É 80%? É porque ensinam engenheiro, ensinam advogado, ensinam o médico, a profissão, mas não ensina a gerir o dinheiro. E qual que é o objetivo que você entra na faculdade? É ganhar dinheiro. Né? Ele te ensina a arrumar emprego. E aí, você se formou como engenheiro, foi atuar na área, como que foi essa eu fui atuar na área, em paralelo a isso tentei esses outros negócios, deu errado, e aí decidi continuar atuando como engenheiro. Só que chega uma hora que eu sou uma pessoa muito incomodada quando eu sinto que começa a andar de lado, não vejo mais oportunidade de crescimento. Então, procurei novos desafios. Eu sempre fui muito entusiasta da comunicação, sempre enxerguei muito valor no poder da comunicação. E aí eu tinha um critério, eram 4 critérios para eu ter um novo negócio. Primeiro, eu queria algo um pouco mais seguro, porque eu já tinha quebrado uma vez. O que pode ser algo mais seguro? Talvez? Nada, no empreendedorismo nada. Não sei nada, né? Na minha inocência, imaginei que uma franquia talvez poderia dar um mínimo de segurança, já que é um modelo validado, já existe, vou ter o apoio de outras pessoas que querem que o negócio dê certo. Segundo, algo que eu realmente acredite na entrega, que me faça assim, ter vontade de trabalhar. Tesão de ir pra cima, fazer acontecer. Porque eu sei que eu estou impactando alguém, ou seja... A comunicação poderia ser uma opção. Desenvolvimento, a educação é algo que me entusiasma muito. Terceiro, eu precisava de algo que me desse acesso a outras pessoas, porque eu morei em Goiânia em 2017, eu não sou de Goiânia. Você é de onde? Eu sou de Minas, 7 Lagoas. 7 Lagoas? Morei em Goiânia em 2017. Por isso que eu vejo que tu é gente boa, não tem um mineiro chato. Igual Goiânia mesmo, é toda a mesma turma ali. E aí eu fui para São Paulo e voltei para cá em 2021. E aí em 2021 eu não conhecia ninguém. Então esse terceiro negócio meu precisava também me dar acesso a outras pessoas. Eu precisava de ter acesso, conexão. Eu já entendi sua rede de relacionamento. Já entendi o valor do network. Então eu precisava conectar com outras pessoas. E por último eu precisava de um sócio, porque eu não queria tocar um negócio sozinho, queria alguém experiente que poderia me ajudar. Levando em consideração esses 4 critérios, encontrei a Vox Chuyu. A Vox Chuyu atendeu esses 4 critérios. Por quê? Ele me dava segurança por ser uma franquia, entregava oratória, que é o que eu acreditava. Ele me dava acesso, porque a maioria dos alunos, 90%, são empresários, e faltava o sócio. Foi quando eu conheci o meu sócio, fiz o curso da Vox Chuyu. O Bruno. Bruno, para me aproximar dele. O Bruno é uma pessoa iluminada, né? Ele é fera, ele tem olho de águia para as pessoas. Sempre que eu tenho oportunidade, eu elogio, né? Foi uma bênção muito grande ter ele na minha vida. Assim. Ele me ajuda, me ensina muito até hoje, sabe? Então foi muito bom, eu fui muito agraciado com isso. Deus me direcionou e deu certo. Então foram esses critérios. Quando eu gabaritei esses critérios, pedi demissão do meu emprego, pivotei minha vida completamente, saí do explosivo para oratória. Cara, talvez foi o processo mais doloroso da minha vida, viu, Thales? Difícil, cara, difícil. Porque é difícil achar alguém para te incentivar. Mas você tinha grana na conta ou era faturamento zero? Eu, para empreender? Zero. Eu tinha meu acerto que era pequenininho.
O empreendedor, ele tem que fazer umas loucuras de vez em Seu quando. acerto dava para quantos meses? O meu acerto dava para Despesa, assim, para você se manter. 6 meses. Loucura, né? Loucura. E engraçado, né? A Vox, ela inaugurou, já tinha mais de 6 meses. Então eu comecei a me apertar muito. E aí o pior, a minha esposa, ela se entusiasmou com essa energia minha de empreendedorismo, etc, tal, construindo sonho. Foi lá, o mosquitinho picou ela também. Ela fez a mesma coisa, pediu demissão do emprego dela para abrir uma clínica para ela. Cara, nós dois, em vez de um dar segurança pro outro, não. Mas fomos embora. Graças a Deus deu certo, mas foi na loucura. Foi na loucura. Se eu te contar a ginástica que eu fiz para abrir essa Vox Chuyu, por isso que eu falo, é muito importante você ter a veia empreendedora, porque se você não tiver, você desiste. Começar a fazer conta demais, você não começa. Mas depois é preciso adquirir habilidade de gestão. Cara, eu vou falar uma coisa que eu penso muito. Eu acho que na fase inicial, a fase de startar um negócio, é muito importante que você tenha mais coragem que gestão. Mas após startar, você precisa ter mais gestão que coragem. Porque quando você tem coragem demais e pouco número, você começa a tomar a decisão errada. Quando você pega um modelo de franquia, realmente te dá segurança. Mas se você não estivesse fazendo esse trabalho de excelência lá para estar no top 5 do Brasil, você não tinha segurança nenhuma hoje. Se você tivesse hoje... São quantas lojas? Hoje são 180. Se você tivesse 150... Você não teria resultado que você tem. Verdade. O resultado que você está tendo é porque você está fazendo uma entrega muito forte. E aí, assim, é uma segurança, entre aspas, que no mundo do empreendedorismo ela é inexistente, né, Diego? É. E assim, eu queria saber uma outra coisa. Como é que foi a ocasião que você conheceu o Bruno? Você chegou lá na Vox para fazer um curso, o cara com aquela visão de águia. Até nisso a gente tem que ser intencional, né? Eu comecei a conversar com a franqueadora, com a Vox Chuyu franqueadora, e, cara, eles te vendem um sonho, obviamente. E é um negócio muito bom mesmo. Só que você vai conversar com um cara que vende franquia de uma escola de oratório. Imagina o tanto que esse cara é bom de venda. Então, tudo que eu trazia de objeção, ele contornava facilmente. E eu queria ouvir o lado do empreendedor, do franqueado. O lado do franqueado. E comecei a mapear alguns franqueados. E nessa ocasião, eu descobri que a unidade Goiânia era premiada. Já era premiada como a melhor do Brasil. Eu disse, cara, então já estou do lado da pessoa com quem eu preciso conversar. E aí eu tentei descobrir quem que era o Bruno, né? Que é o meu sócio, Bruno Cunha. Desculpa a pergunta, quantos anos tem a Vox? A Vox, ela começou o processo de expansão de franquia em 2015. Mas ela foi Cara, mas estruturada 180 em 2013. lojas, que foguete a Vox, hein? É uma demanda. E foi a primeira escola de oratório do Brasil, hein? Antes nem tinha escola de oratório. Curso de oratório sempre teve. Desde a época de Platão, de Sócrates. Mas escola mesmo, estrutura física, foi a primeira. Então, é um mercado que está em ascensão absurdamente. Pra você ter ideia, no Brasil existem mais de 1.500 marcas de escola de inglês. E você concorda que oratório é tão importante quanto o inglês? Eu concordo que é mais importante que o inglês hoje, principalmente para quem produz conteúdo. Porque para quem produz conteúdo é muito importante você ter uma oratória melhor, é muito importante você ter um processo de desenvolvimento de fala, presença de palco, modulação de voz. E o inglês você vai usar em situações específicas, mas para quem produz conteúdo, a oratória está em primeiro lugar. Então existe essa curva de crescimento. Outros players entraram no mercado depois, mas a demanda cresce exponencialmente. Então, tanto que a meta da Vox Chuyu é ter 1.000 escolas. 1.000 escolas. É um tanto quanto arrojada, mas completamente palpável. Num país de 200 milhões de habitantes? Tranquilamente. 215 já estamos, né? 215 milhões. Então, eu tinha uma pessoa em comum, eu descobri que tinha uma pessoa em comum entre eu e o Bruno, e aí essa pessoa em comum conseguiu me passar o contato dele, mandei uma mensagem para ele numa cara dura, me apresentei e falei que queria 15 minutos com ele. E aí, ele se mostrando uma pessoa ocupada, né? Falei assim, olha, eu tenho uma brecha tal dia, tal horário. Se você conseguir chegar lá na Vox, eu disse, pô, vou aproveitar. Fui lá, nossa conversa de 15 minutos durou 4 horas. Nesse dia, eu matriculei no curso da Vox pra realmente me aproximar mais dele. Fazer uma média com o cara. Fazer uma média com o cara. E mais, né? Pra utilizar as técnicas da Vox contra ele. Então, a gente foi se aproximando, fiz o curso, a gente foi se conhecendo. Manifestei minha vontade de ter uma Vox, ele também queria ter outra unidade, e nesse momento a gente achou um ponto de interseção. Assim, cara, eu já tenho o local, eu já tenho a taxa de franquia paga, você tem vontade de executar, de fazer e tudo mais, eu acho que a gente tem habilidades complementares, bora fazer junto? Bora. Nesse dia eu apertei a mão dele e dia 7 de setembro
eu pedi demissão do meu emprego, dia da independência. Pô, coincidentemente. Então, aí foi nesse contexto. E fomos estruturando juntos a unidade que hoje está no Flamboyant. Cara, que show. Ó, passado esse período de apresentação, agora nós vamos pro bate-papo. Bora. Estamos na mesa de boteco, trocando ideias sobre negócio. Bruno, eu acredito piamente, Bruno, meu cara, sócio. Diego, eu acredito piamente que essas relações, e aí por isso que eu acabei fazendo a confusão, acredito piamente que essas relações entre quando a gente conhece uma pessoa e enxerga uma oportunidade, a gente tem que ter coragem também para tomar essa decisão que você tomou. Cara, eu fui exatamente esse perfil. Formei em Direito, vim de uma faculdade que eu não gostei muito, cara. Não fiquei muito fã do Direito, porque o Direito é meio injusto, né? Você fica ali 5 anos na faculdade, se você quiser exercer aqueles 5 anos, você vai ganhar ali um pouco mais de um salário no início de carreira, ou então se você quiser algo melhor, vai estudar mais 5 para passar no concurso top A, delegado, juiz, e aí. Não gostei muito, montei meu primeiro negócio. E eu consegui quebrar meu primeiro negócio com 9 meses, cara. Só tinha eu em Goiânia trabalhando e eu consegui essa proeza. O que era? Era uma fábrica de meia, cara. E aí, moleque novo demais e... Não, me explica esse direito, cara. Foi assim. Não é possível. De onde surgiu uma fábrica de meia do nada? Do nada. Foi assim, eu corri pra São Paulo em busca de alguma oportunidade. Primeiro fui na internet, comecei a pesquisar, encontrei 3, 4 oportunidades em São Paulo. Dentre essas oportunidades estava um cara chamado Wilson. Espero que ele veja esse podcast aí algum dia. Tava um cara chamado Wilson. E aí, cara, comecei a conversar com esse cara e eu tenho muita facilidade de relacionamento. E aí, fui lá e falei, mano, você tá com esse tanto de máquina aí parada, por que você não produz a meia com a minha marca por enquanto? Eu tinha uma marca que chamava NNS Meias. Só que o que eu fazia? Eu vendia, aí eu comecei a fabricar com esse cara, ele começou a mandar aquelas caixas de tanquinho cheio de meia, eu tinha que desvirar ela do avesso, passar, embalar, colocar nas dúzias para vender. E eu comecei a vender com prazo muito esticado. Antigamente em Goiânia tinha um negócio assim, é cheque, 30, 60 e 90. Eu sem experiência nenhuma, cheguei no cara, o cara falou, quero 1.000 dúzias, eu falei, tô rico. Meu pai até hoje me zoa nas reuniões de família. Ele fala assim, um dia o Thales ligou pra mim, ele falou comigo 5 minutos, eu falei, tá rico esse moleque. Mas cara, eu achei realmente que ia ficar rico, porque você tá do nada, faturamento 0, e na época, cara, 12 mil era muito dinheiro, eu vendia de 12 reais uma dúzia. O cara me comprou 12 mil na primeira venda que eu tentei fazer. Entendi. Imagina você vai fazer uma venda de um produto e o cara te compra tipo 12 mil naquela época, é a mesma coisa que 60 mil hoje. De cara. De cara, então você já... Inversão 100%, Não. primeiro... Já fui no outro, mas quando eu vi, eu tinha demanda reprimida sem ter o produto. Eu pensei, cara, eu vou ficar rico muito rápido. Só que o que eu não entendia era que, por exemplo, você precisa dar um prazo para o seu cliente na medida que você consegue manter a roda girando para você continuar comprando. Então eu quebrei com 800 dúzias no estoque e uns 6 mil reais na conta. Ué, Thales, mas como que você quebrou com mercadoria e dinheiro? Pô, o valor que os caras me deviam e o valor que eu tinha me comprometido a produzir, que o cara já estava em produção, essa soma não batia. Eu continuaria devendo ali uns 30% em cima do que estava sendo produzido. E aí, como eu estava fazendo tudo no nome da minha mãe, eu falei, cara, para não quebrar e acabar com o nome da minha mãe, aí eu peguei e resolvi, praticamente já tinha quebrado, né? Uhum. Então foi uma decisão inteligente. Mas eu quebrei muito cedo. Você já teve essa experiência de quebrar? Ou por exemplo, se você não teve essa experiência de quebrar, quais foram as situações difíceis? Que aí, contei um lado meu aqui pra você. E você já passou por alguma coisa parecida com isso? Fora daquele momento antes de você entrar na Vox, porque a Vox é um sucesso, né? Depois que você entrou ali, você já apontou o bico do avião pra cima e foi embora. É doloroso o processo, tá? Quem vê de fora, assim, acha que tá tudo certo, porque vê a gente aqui em podcast, cara, mas é execução e sofrimento. É normal, assim como qualquer empresa. Empreender é doloroso de um modo geral, né? Engraçado, uma das coisas que eu tenho muito claro pra mim, nesse processo meu de empreendedorismo, de negócios, são algumas habilidades que são essenciais uma pessoa ter. A primeira, capacidade de venda. Eu acho que a pessoa tem que saber vender. Mesmo que você fale que não é o seu core business vender, a primeira oportunidade que você teve, você vendeu 60 mil, cara. Então você acha que você não sabe, você sabe sim. Não, 60 mil no dinheiro de hoje, na época 12, né?
A segunda é gestão de fluxo de caixa. Isso é essencial, irmão. Porque se a pessoa compra com prazo e vende com prazo e ela não sabe fazer gestão de fluxo de caixa, não tem venda que sustenta. Não tem venda que sustenta. Aí é só empréstimo bancário, e colocando dinheiro sempre no negócio, mas aí uma hora o dinheiro acaba, né? Uma hora o dinheiro acaba e vira uma bola de neve. Então, a pessoa que quer começar a empreender, ela tem que ter pelo menos noção disso. De gestão de fluxo de caixa e de vendas. A Vox é seu primeiro negócio, Bruno? Diego. Não, já tive... O primeiro negócio com o Bruno? Com o Bruno, sim. Mas fora ele, já teve um outro CNPJ? Já, então, eu quebrei uma startup, né? Que eu te falei. Eu não tive um CNPJ na época de faculdade, mas eu lembro que para pagar minha formatura, o que eu fazia? E eu sou uma pessoa orgulhosa nesse sentido. Eu atrasei minha faculdade e para não ter que pedir dinheiro para o meu pai na época, para pagar minha formatura, eu saía de Ouro Preto, ia para BH, num shopping lá que era como se fosse 44 aqui, comprava roupa, voltava para Ouro Preto, batia de República em República vendendo. Roupa de porta em porta para pagar minha formatura. Deu certo. Mas não era um negócio, era só para levantar uma grana. O primeiro negócio propriamente dito estruturado foi uma startup de benefícios flexíveis. Qual que era a ideia da startup? Era assim, Thales, hoje, ou não sei se hoje ainda, né? Mas na época você tinha um cartão alimentação, você tinha um cartão refeição, transporte, tal e coisa. Vale academia, vale não sei o quê. Só que muitas das vezes, vale creche, são benefícios, mas nem filho eu tenho. Por que eu tenho vale creche? Então eu vou perder esse benefício? A ideia da startup era, em vez de você definir qual o valor para cada benefício, você tem o crédito total e dentro de um sistema você distribui quanto que você quer para cada benefício. A empresa te dá tudo, mas você que escolhe quanto você quer gastar com refeição, com creche, com transporte, assim, assado, entendeu? Por isso que eles chamam benefício flexível. E aí a ideia era super inovadora. Não existia isso no Brasil antes. Só que é um negócio complexo, né? É um negócio complexo. Tinha conflito com o PAT, né? Programa de Alimentação do Trabalhador e tudo mais. Era algo novo que estava chegando no Brasil, mas que funciona. Quantos anos você tinha quando você idealizou esse negócio? Era 20 e poucos anos, eu não lembro exatamente quanto, não. Era eu e mais 2 sócios. A gente fez... Você gosta de sócio, hein? Eu nunca dei certo com nenhum. Eu acho essencial ter sócio. Porque eu acho difícil demais a gente conseguir executar algo grande sozinho. A gente precisa de complemento de habilidade. E eu vi engraçado, um Rios hoje do Pablo Marçal. O sócio não é para você dividir lucro. O sócio é para você dividir problema. Se der lucro, aí divide para os dois. Mas você tem que achar alguém que vocês vão dividir esse problema. Eu acho que o meu grande problema foi a escolha mesmo do sócio. Eu nunca escolhi um sócio pensando nesse escopo, né? Toda vida eu tive sócio, tipo assim, operacional. Eu vou pegar esse sócio aqui porque ele vai fazer isso aqui. Uhum. Mas é como você falou, um complemento de habilidades. Eu já tive 3 sociedades, inclusive 2 delas com familiares. Porque familiar é muito difícil, tá certo? É mais complicado. Né? Porque você nunca pode contratar ou trazer alguém para dentro do seu negócio que você não possa mandar embora, né? Então, sim. Se você não pode mandar a pessoa embora, é bem complexo isso aí. E esse processo de sociedade que você fez lá nessa startup, quanto tempo o negócio ficou ativo para ela poder, para você poder entender assim, pô, não, quebrei, agora é ter que chutar o balde e partir para outra? Foi um pouco mais de 1 ano. Então, bem no processo de startup mesmo, tá? Rodando MVP, conseguindo os primeiros clientes, prototipando, melhorando, até conseguir tracionar e depois escalar. E na sequência de investimentos, inclusive, investimento anjo e tudo mais. Eu escolhi a metodologia de escolha de sócio, eu escolhi correto. Porque uma startup propõe que você tenha um sócio que seja comercial, o cara é responsável por marketing e vendas, normalmente esse cara vira o CEO. Que aí era você? Era eu. Tinha um cara que era... De tech? Isso, de tech. Mas aí o cara que trabalha com marketing e vendas, ele não está responsável pelo produto. Então eu tenho um sócio responsável pelo produto, de tecnologia. Eu tenho um sócio responsável pela operação, que é o cara que vai fazer administrativo, financeiro, gestão, vai botar um negócio para rodar, implantação, e o marketing e vendas. Então é uma tríade. Toda a vida você foi esse avião na venda? Cara, eu sempre trabalhei na área comercial. Sempre trabalhei na área comercial. Eu sou muito mais relacional, de acessar pessoas do que tecnicamente. Tanto que na engenharia eu fiquei pouco tempo na área técnica. Eu virei gerente comercial muito rápido na empresa que eu trabalhava. Então eu sempre fui essa veia mesmo. E então eu acertei essa tríade. Qual que foi meu problema? Cara, eu acertei, todos eles são muito bons, meus sócios. O que aconteceu? Aí tem uma outra questão que as pessoas às vezes não avaliam. Qual que é
a prioridade do projeto para as outras pessoas. Para mim era plano A. Mas os outros eram tão bons que não era plano A. Era plano B. Se desse certo, tudo bem. Então a energia que eu aloquei, para os outros não foi a mesma coisa. Por mais Você que tinha ali muito... só um terço de energia 100% focada, né? Eu vou te dar um exemplo. Sabe quem que era o programador? O programador, ele morava no Canadá e ele prestava serviço para a Amazon e para a Microsoft. Ele tinha um contrato com as duas. Qual que é a possibilidade de ele abandonar o projeto dele para começar uma startup no Brasil? Zero. Então não é sobre a capacidade técnica do cara, é sobre ele abraçar o projeto. É o quanto ele está disposto a entregar o projeto dessa forma, né? Então, sociedade são duas questões. Primeiro, é plano A para todo mundo? Então vamos embora. Se não for plano A, não adianta. Não adianta. Segundo, são habilidades complementares? São. Porque se eu sou vendedor, você também é vendedor, 2 mais 2 não pode ser 4, não. 2 mais 2 tem que ser 10. Sem dúvida. Então, não faz sentido nós dois vendermos e ninguém saber mexer com o financeiro. Entendeu? Sim. Então, é essa questão que eu errei lá, mas que eu acertei com o Bruno. Diego, deixa eu te fazer um adendo aí, pegando um gancho da sua fala. Cara, a sociedade realmente é muito difícil. Dizem que quem tem um sócio tem patrão. Tem. Eu sempre tive muita dificuldade, e aí aqui eu proponho algo que é uma dificuldade minha de ter sócio. Por quê? Cara, eu nunca trabalhei para ninguém na vida, você acredita? Desde sempre eu tenho negócio. Então, toda a vida a última palavra foi minha. Uhum. E eu tive uma experiência incrível, cara, mas incrível. E essa experiência, milhões de dólares não compram ela. Exemplo, tive uma empresa de moda íntima durante 9 anos, montei uma empresa de consultoria. E depois que eu vendi essa empresa de moda íntima, eu passei como consultor nas 5, 6 maiores marcas do estado. Massa. Que eram as marcas que eu admirava. Eu falava, eu tenho que chegar nesses caras. Mas era algo que eu não amava. E o ponto que eu quero trazer é isso. Tem gente que só quer o dinheiro. Eu preciso amar aquilo que eu tô fazendo. E, pô, fiquei 9 anos com uma marca de moda íntima. É muito difícil você trabalhar num negócio que você não ama. Fiz um post na internet essa semana, tipo, às vezes se você for cara de pau e desenrolado é melhor do que ter um monte de diploma. Eu até brinquei lá, falei, não, eu sou cara de pau e desenrolado e tenho os diplomas também. Mas, pô... O cara montou o exódio aqui. Mas assim, é muito importante, cara. Pra você ver, eu tenho 34 anos, vou fazer 35 agora 17 de setembro desse ano. E, cara... Você pensar que um cara de 34 anos já quebrou 4 vezes, daí você já tira, porque não tem nenhum cabelo aqui, né? Mas questão principal tem que gostar do que faz, cara. Eu acordava tão desmotivado para vender calcinha e sutiã, apesar de ter uma clientela bacana, de ter um negócio com relativo sucesso. E assim, eu fui muito bem, entendeu? Mas sabe quando você acorda assim, você fala, mas de novo... A comunicação eu percebo que é sua vida e você gosta disso. E esse é o plano A. Eu percebo que você respira o que você faz. E aí eu também quero que você fale um pouquinho sobre o prosa. E você apresenta aquilo ali. Você tem bastante know-how nisso. Cara, fala mais um pouco aí sobre esse amar. Porque eu passei 9 anos da minha vida fazendo algo que eu não amava. Hoje você ama? Cara, eu amo o que eu faço. Hoje eu amo o que eu faço. Dá pra ver no seu olho, né, cara? Brilha. Amo, porque assim, quando eu agrego valor a uma empresa, eu tô mudando a vida daquele cara, eu tô mudando a vida da esposa, dos filhos. Porque o cara que tá com uma empresa desorganizada, ele simplesmente não consegue pensar em mais nada fora o negócio. Perfeito. E eu vou dizer um negócio, quando você tá num buraco, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar o fundo rápido. Então, cava o mais rápido possível pra você chegar no fundo, porque o fundo é a mola propulsora. Boa. E quando eu cheguei no fundo, todas as vezes que eu cheguei no fundo, cara, foi um boom, muito rápido. E eu sempre fui muito carreira solo, né, cara? Muito independente, um cara que sempre... Eu tenho uma modéstia, você sabe a minha modéstia, eu sou um cara que tem muita confiança no taco. E isso faz a gente errar muito. Sim. Hoje eu uso essa modéstia, eu uso essa autoconfiança, né? Essa modéstia não, eu uso essa autoconfiança que eu tenho em mim de uma forma assim, mais inteligente, mais comedida, mais estratégica. Mas, toda a vida eu bati no peito e falei, aqui é foda, esquece. Entendeu? E quando você faz isso, você tá correndo risco, né? Primeiro, se você falar que você é foda, você tem que ser foda mesmo. Exato. Senão,
Como é que é isso, cara? Tipo, você faz o que você ama, o que você acha sobre isso? Eu trabalhei 9 anos em cima do que eu não amo, pra mim foi terrível. Hoje eu sou apaixonado do que eu faço. Assim, a pessoa, ela tem que ter uma motivação a mais do que o dinheiro. Ela tem que ter uma motivação a mais, porque senão a gente entra naquele limbo que é o que a faculdade ensina. Quem que tem maturidade para escolher uma profissão com 18 anos? Ninguém, cara. Ninguém. Na verdade, você aprende a aceitar aquele trabalho que você faz. Eventualmente, alguém acerta e ama também. Mas eu te falo que a maioria das pessoas que estão ali, trabalhando, elas aprenderam, elas se acostumaram com isso. Quando ela entende, existem algumas camadas da personalidade, da maturidade, inclusive do professor Olavo Carvalho. Eu sou muito fã. Ele é sensacional. Cara brasileiro genial que só foi valorizado lá fora. O brasileiro até hoje não sabe nem quem é. Pois é, exato. E tem estudos deles, assim, sensacionais. Um deles é falando sobre isso. E aí, uma das partes da maturidade é quando você entende que o que você executa é muito além do que o que você ganha financeiramente. Os livros do Napoleão Hill falam muito sobre isso também. O dinheiro vai vir, cara. Ele vai vir, porque quando você trabalha com amor naquilo que você faz, você vai fazer bem feito, você vai ter energia para trabalhar 14 horas por dia sem ninguém pedir para você. Não, fica mais um pouquinho, não, você vai ficar porque você quer. Você gosta. Você gosta de fazer aquilo, você está vendo impacto. E mais do que isso, quando a gente fala do plano A, no próprio livro do Napoleão Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, ele conta uma historinha assim. Esse é um mantra para mim, já li esse livro muitas vezes. Ele tem que ser lido todo ano. E lá tem uma historinha que ele fala de um general que na antiguidade, durante uma guerra, ele precisava atacar o território inimigo, mas para isso ele precisava atravessar o mar. E o contingente dele era muito menor do que o rival. E durante o caminho, atravessando o mar, ele pensando em estratégia, como que eu vou fazer para ganhar desse... Como que eu vou fazer? Esse filho é da puta, pode falar, aqui é mesa de boteco. E aí, chegando na praia, com um contingente bem menor, ele virou pro liderado dele e falou assim: bota querosene nos barcos e põe fogo em todos. Aí você tá ficando doido, é genial. Tá ficando doido. Queimou a ponte. Faz o que eu tô... Exatamente, faz o que eu tô mandando. Quando ele queimou, todos os soldados vendo os barquinhos queimados lá, queimando, o general virou para a equipe e falou: todo mundo aqui tem família, todo mundo aqui tem plano, todo mundo aqui tem sonhos. A única possibilidade que você tem de voltar para casa e abraçar sua família é ganhar nessa batalha. O cara não tinha opção de ir embora. Não tem como sair dessas praias vivo, né? Então, se você tomou uma decisão, irmão, queima seus barquinhos. Porque se você tiver o plano B, você não vai dedicar no plano A. Não tem jeito. Se você encontrou algo que toca seu coração, que te aquece, vou nem ficar falando propósito não, porque está na moda demais, né? Mas é algo que você vê que gera valor para a sociedade de alguma forma. Se, cara, eu estou impactando a vida de alguém, eu estou vendo o mundo melhor com o trabalho que eu estou fazendo, e queimou o barquinho do plano B, já era, vai dar certo. Cara, eu nunca tive um plano B assim, eu sempre fui um cara de focar muito no hoje, e no que eu estou fazendo agora, e entregar muito resultado, resultado de trabalho mesmo. Durante muito tempo eu fui um cara muito operacional. Mas esse negócio da ponte eu tive contato muito cedo. E tem um cara que ele é um dos meus mentores, ele se chama Vander Cardoso, é um senhor que mora aqui. Muita gente reclama de marketing multinível. Eu tenho uma coisa a agradecer a Herbalife, cara. Porque por eu ter entrado num curso que eu não gosto, que é o direito, eu não gostava de estudar. E aí, quando eu entrei na Herbalife, a convite desse cara, do Vander, todo mundo que entrou na Herbalife perdeu uma graninha, né? Teve gente que ganhou grana, teve não? Teve gente que ganhou. Os chairmans, diretores e tal. No meu caso, eu perdi uma graninha. Mas, enfim, o que eu ganhei lá dentro foi muito maior do que eu perdi. Porque lá, cara, eu aprendi que eu tinha que estudar. E o primeiro livro que eu tive contato foi esse e muitos outros livros do Napoleão Hill. E uma coisa que é um fato é o seguinte: eu era muito operacional até nessa época e eu não entendia que, tipo assim, o empresário ele tem que ir lá e fazer. Ele precisa ir lá e fazer, mas chegar num ponto do negócio, ele precisa de startar uma liderança lá dentro. Então, por exemplo, quando você queima esses barcos, quando você queima a ponte, o Vander costumava me dizer o seguinte: quer fazer um negócio, você queima a ponte, porque aí não tem como voltar. Ele não falava queima os barcos, ele falava queima a ponte, isso ficou sempre marcado na minha cabeça. Só que, cara, quando você queima a ponte, que você olha pra trás, que você não vê uma saída, eu me acostumei com isso muito cedo. Então eu sempre fui o cara da execução. Eu acho que tá aí um dos fatores que eu quebrei muito.
Porque o empresário ele não pode executar, pôr a mão na massa depois que o negócio começa a crescer. Porque depois que o negócio começa a crescer, é como um avião que está decolando, irmão. Você tem que subir o trem de pouso, jogar a velocidade e partir pro estratégico. Por quê? Pô, você vai daqui para Brasília. Você vai daqui para Brasília. E aí você pega e você vai ficar com o trem de pouso baixado porque você precisa que a sua roda fica tocando no chão? Não, você tem que voar. E se você tem que voar, você tem que pensar estrategicamente. Qual que é o caminho que esse avião vai chegar mais rápido lá? E eu nunca foquei nessa parte estratégica, cara. Isso foi um grande defeito meu como empresário. E eu vejo muito esse defeito hoje. Eu acho que o problema do empresariado brasileiro não é o brasileiro. Porque o brasileiro ele é inteligente, ele é trabalhador, mas não se vê nenhum projeto político para atacar esse gargalo de gestão, cara. Por exemplo, a Vox. A Vox hoje está em 5º lugar, mas vocês não têm tantas preocupações com gestão, porque vem um modelo pronto, e aí você segue esse modelo pronto, uma série de manuais que com certeza são os procedimentos operacionais padrão da sua empresa, e aí esse modelo já te educa a ter uma gestão. Por quê? Porque a franqueadora não vai aceitar você tocar aquele negócio de qualquer jeito. Começar a tocar de qualquer jeito, ela toma da sua mão e joga pro próximo. Perfeito. E o operacional, o cara que é operacional é o cara que quer que tá com o trem de pouso dele tá tocando no chão. Isso é muito ruim para o empresário. Porque estrategicamente, hoje se você for pensar, você tem um papel muito mais estratégico ou operacional que o Bruno. Como é que funciona essa divisão lá dentro? Hoje eu estou, na verdade, em transição, né? Eu estou saindo do tático. Então, eu comecei operacional, completamente operacional. Fazendo venda, correndo atrás de cliente. Cara, eu fazia venda, eu já dei aula, eu servi o coffee break, eu passei pano na Vox, eu abria, eu fechava, eu fazia tudo, irmão. Tudo. Eu conseguia tocar uma Vox sozinho. Mas as pessoas viam só o close no Instagram. Mas nunca me viu passando vassoura lá na porta. Então, eu fazia absolutamente tudo. Então, à medida que foi amadurecendo o time, contratando pessoas, eu parei de operacionalizar algumas coisas, comecei a delegar e fiquei no tático. Então, eu acompanhava através de KPIs, de métricas, se o resultado estava sendo cumprido. Hoje, estou saindo mais do tático e indo para o estratégico. Porque a ideia... Qual que é o problema do empreendedor brasileiro? Ele tem um sentimento de que, se ele sair do operacional, até mesmo do tático, ele vai ter que colocar alguém no lugar. Colocando alguém no lugar, consequentemente, ele vai ter que abrir mão de ganho, porque precisa pagar aquela pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa Mas você tinha um gerente lá. Você estava fazendo parte do tático ou você executava a função de gerente ou você não tinha um gerente lá? Não, o gerente aqui não. O gerente aqui ainda sou eu. Da unidade Flamboyant. Mas você vai fazer essa virada agora, você vai colocar alguém no lugar. Transição, urgente. Por quê? Se eu não tiver tempo para pensar em outros negócios, quem vai pensar por mim? Tem jeito. O negócio tem que estar redondo lá dentro, tem que ter um gerente operacional para que eu abra novas frentes de maneira estratégica. Só que para isso, a pessoa tem que saber que ela vai abrir mão de ganho, mas com o intuito de escala. O que dói no brasileiro é achar que eu vou abrir mão do meu salário aqui para promover aquela outra pessoa ali, que ela vai ganhar mais, eu vou ganhar menos. É claro, você vai ganhar menos se você continuar atrás do balcão. Mas se você sair da sua empresa e começar a queimar sola de sapato e abrir novas frentes, você vai ter novos negócios. A sua empresa tem que rodar sozinho sem você lá, irmão. Então, você vai abrir mão de ganho nessa empresa, mas em compensação as 3 rodam sem você. E você está abrindo novas frentes. Isso é empreender. Agora, o cara que abre um CNPJ e fica atrás do balcão pro resto da vida, cara, sinceramente, você não arrumou um negócio, você arrumou um emprego. É, pra você mesmo. E aí, outra coisa que eu costumo falar é o seguinte, cara, realidade isso aqui. Porque esse cara que fica atrás do balcão só no operacional, ele fica esperando do mercado. Ah, porque vai ter uma decisão do governo que vai melhorar o mercado aqui ali. Meu irmão, na ventania até pato voa. Depois que o vento acaba, só fica os profissionais. E nós estamos formando profissionais na TSM. Agora, uma coisa eu vou ser muito sincero pra você. Quando o mercado tá voando, tá todo mundo voando. Mas você já percebeu que agora, por exemplo, agora nós estamos numa fase do mercado mais em estado de baixa. Pô, só os grandes estão voando baixo. Na pandemia, quem ganhou dinheiro? Só os grandes. Ah, mas tem que ter dinheiro para fazer dinheiro? Nem sempre. Isso é a
A pessoa, quando ela não tem nenhum tipo de sucesso financeiro ou sucesso na sua carreira, ela fala, não, só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Quando o pobre fala isso, ele pensa que com dinheiro ele vai comprar e vender e vai fazer dinheiro. Isso é um grande erro, porque essa não é a obrigação do empresário. Quando o rico fala isso, que é um cara que já é estabelecido, ele está pensando em linhas de investimento. Aí sim eu concordo. Só faz dinheiro quem tem dinheiro se você estiver pensando em linha de investimento. Agora, se você estiver pensando... Por exemplo, qualquer empresário hoje sem formação que faça um empréstimo de 10 milhões, ele vai investir grande parte desse dinheiro em estrutura e mercadoria. E aí é onde está o grande gargalo. Então, assim, eu percebo que esse é um problema que ele tem que ser resolvido na raiz. É na escola. Mas isso aí não dá voto, né, cara? Então eu acredito que isso aí não vai tão cedo mudar. Você olha o empresário americano, moleque de 16 anos aí, não sei se você acompanha aquele programa O Sócio. Demais, o Bruno Perini. Não, falo do americano, do Marcos Lemones. Tá, que ele vai pra dentro das empresas, reestrutura tudo. Aquele cara massa demais. Aquele cara eu tenho simplesmente todos os episódios gravados, eu sou apaixonado naquele cara. Marcos Lemones, se estiver me assistindo, te amo, tá? Ao vivo ainda. Nós também somos carequinha, beleza? Mas questão principal eu sou muito fã do cara, porque ele mostra o negócio como é por dentro. E assim... Você olha nos Estados Unidos, tem um problema de gestão com a educação classe A que eles têm lá. Aqui no Brasil, sem esse tipo de educação dentro, eu acho que a criança deveria começar com 5 anos de idade a ter aula de gestão. Mas é muito cedo. Não, não é muito cedo para um profissional que vai trabalhar 40, 50 anos tendo que fazer a gestão da sua vida, a gestão do seu dinheiro, a gestão da sua família. E aqui, cara, nós estamos falando o seguinte, aquele profissional que veio, que quer uma segurança igual você queria, beleza, ele vai para uma franquia. Mas você tá vendo o movimento que tá acontecendo agora das franquias, né? Não, qual que é? Muitas franquias estão diminuindo de tamanho. Franquias gigantescas aqui eu não quero queimar ninguém, mas essa é uma informação de mercado que a Oakberry tá fechando uma loja atrás da outra. Caramba. E tá abrindo mais lojas lá fora. Então talvez o core business deles aqui no Brasil deu uma diminuída, mas isso é uma informação de mercado, entendeu? Então assim, a franquia ela é segura, mas não é bem assim não. Nada é tão seguro no mundo do empreendedorismo. A franquia você ganha tempo. Tempo, em vez de você desenvolver um novo negócio, não, já tá pronto o modelo de negócio aqui. Só vai lá e replica. Tá, mas se o seu franqueador tomar uma decisão ruim... Aí você tá enrolado, irmão. Aí você tá enrolado, entendeu? Porque, então, e aí é que eu penso... Se o franqueador da Vox tomar uma decisão ruim, você tá enrolado. Sim. Quer dizer, não existe segurança, porque você tem que estar o tempo todo que o cara tome as melhores decisões. Exato. Mas o time da Vox é um time muito grande, não tenho dúvida que você não vai ter esse problema. Mas você concorda comigo que mesmo quando você tá na franquia, você tá na mão de 2, 3 caras ali? Sim, sim. Então, o franqueado, ele sempre tá na mão desses caras. Então, eu não acredito nessa segurança. A segurança que eu acredito é uma segurança de mercado onde você vai ser um excelente gestor. Tá? E, cara, agora vamos trazer para um novo lado aí. O que você tem visto no mercado pós-pandemia? E a Vox é antes da pandemia, né? A Vox ela foi inaugurada um mês depois de decretar a pandemia. Então vocês já veio nessa pegada do online, já muito forte nesse mercado aula online. Aula só presencial. É. Meu amigo, imagina. Não, mas eu falo questão de marketing, captação de cliente. Da unidade Goiânia ou da franqueadora? Da franqueadora em si, porque já haviam lojas antes. Então... a franqueadora ela tentou esse movimento online sim. Mas ainda assim continuou vendendo franquias com um prazo, com uma flexibilidade de implantação maior. Então não parou a expansão não. Até porque o mercado de educação ele ficou um tempo restrito e depois flexibilizou. Então, os primeiros meses foi mais difícil. Mas depois as pessoas poderiam ir na aula de máscara, não sei se você lembra. Então conseguiu retomar aos poucos. Mas para quem... inaugurou e um mês depois deu pandemia, cara, você precisa de fluxo de caixa. Cadê? Como que eu consigo pagar minhas despesas, meus custos aqui? A escola tá pronta. Meu faturamento caiu 60% do dia pra noite. Na pandemia? Na pandemia. Mas eu fui muito estratégico. Eu tinha dinheiro em caixa, eu tinha uma estrutura, então a gente foi muito estratégico, conseguiu levantar o negócio. Depois eu resolvi vender, porque eu já estava indo muito bem na TSM Gestão Empresarial. E para quem não conhece, a TSM é uma empresa goiana. Ela trabalha com micro, pequeno e o médio empreendedor, levando gestão profissional para os negócios. E assim, o Diego é um parceiro de negócios, já estou ali fazendo uns treinamentos lá na Vox, a gente vai fazer algumas palestras, alguns treinamentos em grupo, então não deixa de seguir o nosso canal. E meu amigo, e aí, tem algum comentário? Se tiver algum comentário aí, fala com a gente. Não, nem uma pergunta.
tiver alguma pergunta, pessoal, se vocês tiverem vontade de fazer alguma pergunta, pode fazer pra mim, pro Diego, a gente vai estar aqui com prazer respondendo todos vocês. Tá ao vivo aí no Instagram, se você tá ao vivo no Instagram, vai pro YouTube, lá tem qualidade maior, o áudio melhor. A gente colocou aqui no Instagram só pra poder vocês entenderem que a gente tá em live. Então não deixa de acessar o nosso YouTube e seguir o nosso canal. Diego, vamos partir pra um outro lado agora, que é o lado do Diego Pessoa mesmo. E aí, casado, tem filhos, como é que tá os planejamentos aí da vida pessoal mesmo? Segunda-feira agora eu fiz 1 ano de casado. Aqui, rapaz. ó. Acostumei com um anelzinho agora. É bom. Vou viajar amanhã. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira, vou viajar amanhã. Amanhã é feriado em Goiânia. Amanhã é feriado em Goiânia, municipal, Sim, né? Municipal. Então, casado, não tenho filhos ainda. Tô tentando utilizar técnicas de persuasão que eu aprendi na Vox pra convencer minha esposa, mas ela também fez o curso, então tá difícil. Mas temos planejamento aí de ter filhos, 2 filhos. Minha família é toda de Minas Gerais, então uma decisão também difícil de ser tomada é abandonar, entre aspas, todos os laços que eu tinha, toda a minha rede de apoio para ir para um lugar desconhecido. Em contrapartida, eu tive um privilégio, que aí eu sempre enxergo o copo meio cheio, nunca menos vazio. Eu sou positivo pra caramba também. Demais. Vou te dar um exemplo. Se eu estivesse lá em Sete Lagoas, interior de Minas, eu estaria num círculo social que a vida me colocou. Não foi eu que escolhi. A minha família. Dizem que quando você muda, você cria uma energia maior, né? Eu nunca tive essa experiência de mudar do local onde você nasceu. Você Sou muda... aparecidense, de nascido e criado em Aparecida, e Aparecida é meu país. Né? Mas aí, eu não sei como que você conseguiu conduzir isso, mas saindo de lá, de todo aquele alicerce, aqui eu tive a opção de escolher com quem eu ia andar, com um nível de maturidade muito maior. Então hoje o meu círculo social é completamente próspero. Todo mundo pensando no mesmo lado, para a mesma direção. Não tem ninguém que fica falando de cachaçada, vamos virar à noite, vamos gastar dinheiro, não sei o que, não. Tá todo mundo falando de negócio, de espiritualidade, de servir um ao outro, de networking. Isso contamina a gente positivamente. Eu tive esse privilégio de poder escolher, coisa que se eu tivesse ficado lá enraizado, eu não teria. Então sempre tem um lado meio cheio, meio vazio. E com marketing digital hoje, com iPhone e tudo mais, a gente está longe, mas está perto o tempo todo, né, Thales? Sim, eu fui nascido e criado em Aparecida, eu tenho muitos amigos de infância. Só que eu sou um cara o seguinte, irmão, eu sempre fiz a minha correria sem olhar para o lado. Eu sempre fui muito para cima. Minha mãe e meu pai, eles se separaram, eu tinha uns 15 anos de idade. E eu não tinha muito o que ajudar em casa, mas eu também gostava de fazer minhas coisas, ter o meu dinheiro para não depender de ninguém. Mas eu penso assim, você precisa... Eu não cortei os meus laços, que são os laços afetivos antigos. Eu só mudei um pouco a minha forma de pensar. Como? Estudando, gerando conhecimento, agregando valor para as pessoas. E aí, cara, toda a vida eu fui o pior aluno da turma. Porque eu queria ser o aparecido. Eu queria ser o cara que todo mundo vai notar. Quando eu formei, que eu vi que isso não deu resultado, que eu fiz a minha primeira pós-graduação, eu olhei assim e falei, cara, eu preciso mudar isso. E aí eu virei o aluno melhor da sala. E aí eu fazia os trabalhos, eu me apresentava, isso foi trazendo muita coisa boa pra mim. E eu fui meio que não me afastando das pessoas com quem eu me criei. Mas os meus próprios movimentos deixaram poucas pessoas ali do meu lado, que são aqueles verdadeiros amigos, pessoas que a gente gosta. Influencia muito, cara. E eu vou falar uma coisa pra você aqui. Há uns 150 dias, mais ou menos, questão de 5 meses, eu comecei a gerar conteúdo massivo na internet. Todos os dias. Eu tinha muita vergonha. Pô, fazia um vídeo, fala galera, não sei o que lá, e já ficava, pô, o que a galera vai pensar? Aí eu falei, cara, quer saber? Na hora que acaba aqui o arroz, ninguém vai me perguntar nada, eu tô cagando porque esse povo vai pensar. E eu comecei só a fazer vídeo e postar, Hoje eu solto um Reels por dia, eu solto 3 publicações na semana, eu solto 10 stories por dia, simplesmente porque eu estou cagando pro que as pessoas vão pensar. E todo mundo que tem vergonha de fazer conteúdo, de fazer aquilo que precisa ser feito para agregar valor pro seu negócio, é porque tá pensando no outro. O que as pessoas vão achar?
Isso é uma grande burrice, porque aquelas pessoas que você se importa são pessoas que só quer puxar o bico do seu avião para baixo. Você precisa focar naqueles que querem puxar o seu avião para cima. Como eu disse no passado, como eu disse ali atrás, subir o trem de pouso, apontar para cima e ir embora. Agora, quando você se preocupa demais com aquelas pessoas que você foi criado, e eu tive sempre esse desapego, cara, isso é uma coisa que, graças a Deus, eu tive. Eu tinha uma forma muito rápida de desapegar disso. É só começar a cagar para o que as pessoas pensam. Exatamente. E aí eu comecei a cagar, cara, e o meu conteúdo... Tipo, eu vou contar uma história que aconteceu há alguns meses. Saí pra tomar cerveja com uma amiga aí, que eu nem sei se eu posso considerar, né? Mas saí pra tomar cerveja com uma amiga aí. E, cara, tudo que o cara fala me colocando pra baixo. Tudo que o cara fala colocando pra baixo. Tudo que o cara fala colocando pra baixo. Eu não cortei ele do meu ciclo de amizade. Eu simplesmente entrou por um ouvido e saí pelo outro. Porque eu acredito na porra do meu taco. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Acreditar no taco da gente pra você poder... Você já teve isso? Pessoas que querem te puxar pra baixo a todo custo. Pessoas que, tipo assim... O cara... Porque eu considero que eu tenho uma trilha muito longa pela frente ainda pra conseguir o sucesso que eu desejo almejar. Mas as pessoas... Parece que, assim, eu não considero isso como um mal pra mim, porque eu tô cagando pra isso, mas parece que as pessoas não querem participar desse momento. Pô, nos últimos 90 dias eu tive 60 pessoas deixando meu Instagram. Você acha que foi alguém foi algum desconhecido? Foi algum inimigo? Foi ninguém, foram as pessoas mais próximas. Você já teve esse problema também, cara? O que você sente relacionado a isso? Já diria, tem algumas analogias com isso, né? Só sofre falta quem tá com a bola, quem tá em... Pô, só sofre falta quem tá com a bola. Essa Só foi isso, irmão. a braba. Se você estiver lá no escanteio, no bastidor, ninguém vai encostar em você. Agora, no quem banco tá de bola, reserva, olha né? tanto que o Neymar apanha jogando bola, irmão. Ele é o protagonista o tempo todo. E aí você tá com um alvo nas costas e uma maçã na cabeça. Só que quem tá mirando em você tá do lado de baixo. Você nunca vai ver uma pessoa que está no nível acima de você te criticando por você tentar chegar no nível dela. Tem uma frase que diz o seguinte: um dia a borboleta falou que ia voar. Um dia a lagarta falou que ia voar. Todas as outras lagartas riram, menos as borboletas. É verdade. Irmão, porque as borboletas já voam. As borboletas não vão te criticar. E aí, por isso que é importante aquela analogia que a gente estava fazendo hoje mais cedo de trocar de mesa. Se eu estou numa mesa que ninguém naquela mesa consegue me fazer subir para o próximo nível, não quer dizer que eu vou abandonar essas pessoas. Mas o meu nível de interação com ela é outros. É de lazer, é de entretenimento. Eu vou buscar prosperidade em mesa de gente muito mais foda que eu. Porque eu quero conviver com borboleta enquanto eu sou lagarta. É isso que eu quero. Sim. Porque lagarta não vai fazer a outra lagarta. E dá pra aproveitar tudo de todo mundo, independente de qualquer situação, né? Às vezes, pô, você aprende com um cara que é bilionário, você aprende com um cara que é milionário, você aprende com um cara que é quebrado. A gente aprende em todo ambiente. Mas querendo ou não, se você estiver num ambiente onde as pessoas são melhores que você vai ser puxado. Você aprende com 3 pessoas. A pessoa que já tá onde você quer chegar, você aprende muito com ela. Você aprende com a pessoa que está trilhando o mesmo caminho que você. Então, independente de condição financeira, acredito muito nisso. É uma troca de experiência ali em tempo real. Sim. E você também aprende com a pessoa que está voltando no lugar que você gostaria de chegar. Deu errado lá e ela está voltando. Essa pessoa, pelo menos ela tentou. E você vai aprender com os erros dela. Agora, aquela pessoa que está andando de lado, ela só dá opinião. Só dá opinião. Mas quando dá certo, ela bate nas suas costas, Thales. Mas aí ela não está te apoiando, ela está pedindo carona. Sim, mas a questão é que é o seguinte. A pessoa que bate nas costas, ela quer conforto. Não existe crescimento na zona de conforto, assim como não existe conforto na zona de crescimento. Sim. Isso é algo que eu falo sempre para os meus clientes. Não existe crescimento na zona de conforto, assim como não existe conforto na zona de crescimento. Porque quando você está crescendo, você precisa fazer coisas que você talvez pense que não consegue, ou talvez fazer coisas que você não quer fazer naquele momento para atingir o seu objetivo. E, cara, é isso que eu venho fazendo sempre. Eu, para ser bem sincero com vocês aqui, é algo que me incomodou durante muito tempo fazer conteúdo. Porque eu venho de uma vida pública, familiar, e aí esses fatores me fizeram ir me retraindo, sabe? Me retraindo. E eu nunca quis fazer conteúdo. Mas chegou um momento que eu pensei assim, pô, tem um trabalho tão bacana que eu preciso mostrar isso. Pô, ontem um cliente postou no Instagram lá falando que eu mudei a vida dele.
que eu mudei a vida da esposa dele, que eu mudei a vida da família dele, mas não foi eu que mudei. O que mudou foi o nosso método que leva ele até 50% do caminho e ele foi e seguiu o resto do caminho. Então, assim, eu percebo muito isso. E o que você acha, assim, relacionado a esse assunto que... Porque, Diego, eu percebo que comercialmente falando, você é um avião. Como é que você é nessa parte de gestão? Você ainda está numa fase de aprendizado, você está alcançando, porque, cara, eu acredito que o comercial é muito importante, mas para mim, a gestão sobrevive sem o comercial. E o comercial não sobrevive sem a gestão, no médio e longo prazo. Eu tenho uma visão um pouco diferente da sua. Vamos, aqui é debate de opiniões. Eu acho assim, se você tiver uma gestão completamente estruturada dentro da sua empresa, processos, tudo alocado, com organograma de pessoas qualificadas, tudo pronto. Mas se não vender, não adiantou nada. Sim. Agora o contrário é verdadeiro. Pode estar tudo bagunçado aqui, mas se eu estiver vendendo igual um animal aqui, pode ser que a venda cubra a minha desorganização. Não é sustentável a longo prazo. Assim, mas na maioria dos casos é difícil, hein? Eu tenho cliente hoje que fatura 3, 4 milhões mês e ainda assim é bagunçado, né? Não, deixa caixa negativo. Tem um cliente que fatura 4 milhões por mês e ele deixa 50 mil negativo todo mês. Por isso que é importante... Mas eu concordo, às vezes a venda consegue suprir ali aquela... Às vezes, tem uma hipótese, uma pequena possibilidade. Agora o contrário não tem nenhuma. Sim. Sem venda não tem como fazer gestão sem venda, é impossível. Eu vou fazer só gestão, mas como que o dinheiro vai entrar? Então, por isso que eu acho que precisa de sócio com habilidades complementares. O empreendedor, no modo geral, ele tem que ser generalista. Ele tem que ser generalista, ele tem que entender um pouco de produto, de gestão e de vendas. E claro, ele vai ter o seu core business ali, ele vai ter sua habilidade principal. Mas, por exemplo, o Bruno, que é o meu sócio, ele trabalhou com consultoria há muitos anos. Então ele entende muito sobre financeiro, administrativo, gestão, estratégia e tudo mais. Então, o que falta em mim sobra nele. E o contrário também é verdadeiro. Mas você está se aprimorando nessa área também? Desenvolvimento de gestão? Somente na prática. Não paro para estudar técnicas, conceitos, ferramentas financeiras. Então você está fazendo exatamente o certo. Na prática é onde mais se aprende, né? Eu costumo falar que a prática é a mãe do conhecimento. Minha consultoria eu falo sempre para os clientes, cara, não tem aulinha. A prática é a mãe do conhecimento, é onde a gente, na prática. E outra coisa, a prática é a mãe do conhecimento e o erro é onde a curva de aprendizado acontece. Perfeito. Tem muita gente que, não, eu não posso errar. Então você não pode aprender. Se você não pode errar, você não pode aprender, porque não existe nenhum ser humano na face da Terra que aprendeu sem errar. O erro, o erro precede o aprendizado, né? Existe uma estatística, e aí falando sobre negócio, não mais sobre habilidades técnicas, que as pessoas de sucesso falharam em média 4,8 vezes ao longo da vida. Aí você me falaram, você me quebra, que aí significa que eu tenho 0,8 ainda pra falhar, pô. Eu não quero esse 0,8 não. Tem gente que falhou mais, outras menos. Mas você precisa acertar só uma vez. É basicamente isso, cara, erra. Errou, deu ruim, tenta de novo e erra de novo. Você acha que você tá no caminho certo? Eu tenho total convicção disso. Eu tenho total convicção também. Porque eu tenho outros sinais também, sabe? Eu tenho um lado espiritual também que me conforta, que me direciona, então eu acho que sim. Principalmente pelos feedbacks que eu recebo das pessoas que estão caminhando comigo. Você é um cara apaixonante, quero te dizer aqui, com todo respeito, eu sou casado, tá? Mas você realmente é um cara apaixonante. Eu vou falar sobre uma covardia que vocês fizeram na Vox, que isso é uma covardia, tá? Me diz. Primeira coisa, eu passei na porta da Vox. De quem foi a ideia daquela cozinha na porta? É do franqueador ou foi uma ideia sua e do Bruno? Você acredita que aquele projeto da Vox ali foi eu e o Bruno que nós fizemos sentado numa sala de reunião numa folha A4 com régua e caneta? Vocês são muito covardes. Pessoal, se liga nessa daqui quem tá assistindo. Vim numa reunião aqui com um grande parceiro de negócio aqui no Metropolitan Mall. Passei na porta da loja, olhei, falei, mano, mas não é possível que esses arrombados meteram uma cozinha aqui na porta. Porque eu olho estrategicamente os negócios. Eu olhei e falei, não tem condição isso, cara. Eu voltei, aí o Diego comercial como ele é, me chamou pra entrar, me serviu uma água, ofereceu uma bala. Cara, bonitão, de terno, numa estrutura daquela ali, claro que a gente para pra ouvir. E eu fiquei olhando só aquilo, frigobar, cafeteira, cervejinha gelada. Máquina de água com gás. Máquina de água com gás, uma cestinha de fruta. Foi muita covardia com o subconsciente da gente, né?
Quem que você chama pra ir na sua cozinha, cara? Só gente que é íntima, que é de casa. Foi intencional? Foi intencional para causar essa pessoalidade e ali também tem outros desdobramentos, porque ali na parte da frente da Vox tem mesinhas e ali é para funcionar uma cafeteria da Vox para que os alunos utilizem para fazer reunião, gera valor. Você fala assim, cara, vamos ali no Metropolitan fazer uma reunião? Senta lá na porta da Vox, aí tem a menina que vai servir um cappuccino para cada um de vocês dois, então tem a cafeteria. Mas esse Vox. não tá operando ainda, né? Esse café. Não. Qual que é pra operar, o que você pensa? Já é para operar, já está pronto, é só eu startar. Top. Já está assim, ó, é só dar a ignição. Você vai startar agora logo após você largar o tático, que você tinha falado que você vai sair do tático pro estratégia, a hora que isso acontecer, você vai startar a cafeteria? Eu preciso de alguém que tenha dono. A cafeteria não é para vender não, tá? Ele é mais uma experiência da Vox. O principal princípio da Vox, valor da Vox é... Mas se o cara quiser sentar lá pra fazer uma reunião, ele pode comprar um cappuccino. Ele não vai comprar, ele vai ganhar da Vox. Eu falo que você é apaixonante, você não acredita em mim. E, meu amor, se você estiver assistindo, não fica com ciúme, não. É porque o homem é avião mesmo. Cara, assim, eu acho que a gente já tá aqui no 80% pra frente, mas eu não posso finalizar isso aqui sem falar de um projeto seu e do Bruno, que tem sido um divisor de águas na minha vida, que eu tenho falado aí pras pessoas, que é o Prosa Club. Legal. Vocês têm um avião Airbus 360B dividido por 2 vezes 4, sei lá o nome que eu dou para esse monstro que vocês estão criando aqui na cidade de Goiânia. Eu hoje aqui na nossa conversa informal disse que eu queria virar sócio, acabei rindo ali levando na brincadeira, mas eu quero virar sócio mesmo desse projeto. Agora. É ao vivo. Que projeto, cara, brabo. Como é que você tá... Vocês estão conseguindo reunir a nata do empresariado goiano num projeto que, pô, vai explodir a nível de Brasil. E assim, eu sei que é um projeto muito grande, é um projeto que tem tudo para voar baixo. Já está voando baixo aqui na nossa cidade e acho que vocês têm que o mais rápido possível levar esse projeto para outras cidades, porque essencialmente foi um dos melhores eventos que eu fui aí nesses últimos 12 meses. Sem dúvida, e olha que eu já fui em alguns. Você sabe que eu vou em bastante eventos. Sei. Então, primeiro eu quero te parabenizar e depois eu quero entender como que foi a formatação disso aí. Tá. Qual que é a ideia do Prosa Club, né? O Prosa Club, ele surgiu inicialmente com uma demanda represada. Hoje, a Vox tem mais de 3 mil ex-alunos e 90% deles são empresários. Só que a Vox tem uma jornada, tá? Acabou o curso, acabou, não tem muito o que fazer. Então a pessoa vai lá, ela participa, ela conecta, mas depois não tem como a gente manter essa jornada, essa esteira lá. E aí a gente entendeu que estava na hora. E existe um encantamento, um senso de comunidade muito grande dos ex-alunos da Vox. O pessoal gosta muito de estar na Vox, muito mesmo. E aí existia essa demanda represada desses alunos que queriam se reconectar. A gente entendeu que precisava fazer um movimento de networking para inicialmente conectar essas pessoas. E foi esse o intuito. Para que o pessoal se reencontrasse, para que eventualmente, inclusive, reconectasse com a Vox e gerasse mais negócio para a Vox também. Tudo de maneira intencional. Mas ali o Prosa não era um negócio, ele era um movimento para que reverberasse positivamente para a Vox Chuyu. E sim aconteceu. No início, muitos ex-alunos. Hoje eu arrisco dizer que 30% são ex-alunos. A maioria são novos empresários que vieram para conhecer o movimento. No último a gente teve que buscar cadeira. Pois é, então foram 150 empresários. E com um formato diferente do que a gente vivencia de networking, porque a gente é entusiasta de networking, a Vox ela é completamente relacional, mas que não queria fazer mais o mesmo, queria trazer algo que trouxesse o mesmo encantamento que a Vox entrega para os alunos. Então, mais do que entregar conteúdo de qualidade, que a gente entrega conteúdo de qualidade com palestrantes que já são renomados, que têm resultado, a gente promove dinâmicas de conexão. As pessoas têm dificuldade de fazer networking. Às vezes não sabe como chegar no Thales e conectar com ele. Nisso eu sou um avião, esquece. Pois é, mas quem dera se todo mundo fosse igual você, irmão. A maioria não é. Muito pelo contrário. Não sabe como acessar as pessoas. E através das dinâmicas, elas se sentem confortáveis e elas conseguem gerar ali. Tanto que está gerando muito negócio. Muito negócio. Para que eu já fiz negócio no Prosa Club. Não tem nenhum que eu conversei que falou que não fez, cara. Não tem. Já saiu sociedade lá de dentro.
né, de empresas, de pessoas que se conheceram Por lá. enquanto ele não é um projeto com fins lucrativos. Por enquanto ele ainda não está estruturado para lucrar muito. Isso. Então, ele surgiu, ele foi lançado no ano passado, a gente está indo para a 8ª edição agora, ou seja, o 8º mês ainda. Agora a gente entendeu que ele já tomou uma proporção que precisa pensar no modelo de escala. Sold out em todos os eventos? Sold out em todos os eventos. Já existe essa demanda, inclusive, de gente de outras cidades, João Pessoa, Rio Verde, que já nos procuraram querendo levar metodologia. Mas eu sou da Vox, eu quero ouvir primeiro aonde vocês vão colocar, que eu quero ter esse negócio aí na minha mão também. Bora! E aí a gente vai reestruturar isso aí para que seja uma nova forma de gerar conexão. E mais do que isso, né? A pessoa que está à frente do Prosa ou do movimento por si só, ela ganha não somente com o negócio ali, mas ganha visibilidade. Afinal de contas, é ela que está ali na frente, apresentando para 150 empresários. Ela ganha autoridade. Isso, consequentemente, tem um ganho subjetivo, que não vai fazer negócio naquela hora, mas todo mundo vai te conhecer, vai te admirar. Claro, sem dúvida. Isso o network proporciona. É o nosso capital líquido. Topíssimo. Gente, eu queria saber a opinião de vocês aí, quem assistir depois, deixa nos comentários. Esse foi o MVP de um projeto que eu criei há uns 2 anos atrás e agora nós estamos restartando ele, que é o Bate-Papo Empreendedor. Quero dizer que foi uma honra receber esse cara aqui, que é um cara que tem me aberto muitas portas de graça, sem querer nada em troca. O dia que eu conheci esse cara, ele me deu um presente de R$700 sem pedir nada em troca. E isso me encantou muito. Porque na maioria dos casos as pessoas querem as coisas em troca, as pessoas nunca fazem nada de graça pra você. E você é um cara que gerou isso pra mim. E Diego Amorim, cara é sócio-diretor da Vox. Se você tem problema com comunicação visual, se você tem problema com a sua comunicação, com a forma que você se apresenta, com o seu visual, modulação de voz e qualquer estratégia de oratória, a Vox é o seu lugar. Diego, acho que é a hora da gente se despedir. Valeu, meu irmão. Já quero te pedir aí, agradecer demais pela oportunidade que você me deu aí de vir aqui no nosso bate-papo falar sobre negócio. Se despede da galera aí e não esqueça de inscrever no canal e deixar a sua opinião. É muito importante a sua opinião para a gente poder continuar evoluindo o nosso trabalho. Cara, eu que agradeço pela oportunidade, principalmente por ser o primeiro episódio, é uma responsabilidade tanto. Foi ótimo o nosso bate-papo aqui, espero que tenha gerado insights para as pessoas e se eu pudesse resumir tudo isso que a gente falou aqui, eu não sei o nível de espiritualidade das pessoas, mas é importante dizer que na Bíblia a frase mais falada é não tenha medo. Então, você tem um projeto? Não tenha medo. Não tenha medo de julgamento, não tenha medo de gente puxando para baixo, simplesmente faz e executa. Porque ninguém vai fazer por você, irmão. Vai lá e faz. E mais do que isso, invista em habilidades comportamentais, porque no final das contas é o que ninguém te tira. Nem mesmo a tecnologia que vem evoluindo aí de uma velocidade absurda. Muito obrigado, irmão. Tamo junto, viu? Gente, obrigado. Toda semana agora, acho que a partir da próxima semana, a gente vai ter toda semana, estamos para decidir ainda se vai ser semanal ou quinzenal. Vamos ter mais um episódio do Bate-Papo Empreendedor. É só o começo, tamo junto, vamos para cima, meus empresários.